Bom dia, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o videozinho da nossa quarta aula, tá? Onde eu vou fazer a correção daquela videoaula número 2 lá, que já foi postada, tá? Então vamos fazer a correção dos exercícios sobre o critério de divisibilidade, tá? Lá da página 81 e 82 que eu pedi para vocês, tá bom? Então vamos para a nossa correção? Tentar fazer o vídeo não ficar muito longo, tá? Por isso que eu já até escrevi tudo, para poder não atrasar muito e não ficar aquele vídeo chato, demorado, né? Vamos lá. A primeira perguntinha, a primeira atividade da 81 fala o seguinte: observe o número a seguir em que A representa o algarismo das unidades. Então A é o algarismo que teria que estar aqui, ó, nas unidades. Mas eu não sei quem é esse número, certo? Então a perguntinha A pergunta o seguinte: que algarismos podem ser escritos no lugar da letra A para que o número seja um número divisível por 2? Bom, para ser um número divisível por 2, o que o número precisa ter? Qual é o critério de divisibilidade por 2? Bom, todo número, para ser divisível por 2, ele tem que terminar em número par, certo? Então, o número pode ser, o número que pode estar aqui no lugar do A, pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Qualquer um desses números aqui que eu colocar aqui no lugar do A, vai fazer esse número ser divisível por 2, certo? A letra B pergunta o seguinte: que algarismos podem ser escritos no lugar da letra A para que o número seja divisível por 3? Bom, para o número ser divisível por 3, qual é o critério de divisibilidade por 3? Vamos lá, quem lembra? O critério de divisibilidade por 3 é o seguinte: basta eu somar os algarismos do número. Se der um número divisível por 3, então significa que o número é divisível por 3, certo? Por exemplo, então quem é que serve para mim aqui? O 0. Por quê? Se eu fizer o seguinte: 4 mais 9 dá 13. 13 mais 8 vai dar 21. Se eu colocar o 0, continua sendo 21, certo? Então, 21 é um número divisível por 3, né? Por quê? 3 vezes 7, 21. Se o número 21 é divisível por 3, então o número 0 serve aqui para mim. Agora, se eu acrescentasse o 3 aqui, ó, seria 21, que deu a soma de 4, 9 e 8, que dá 21, certo? Acrescento o 3 aqui. Se eu acrescentar o número 3, vai ficar 24. 24 também é um número divisível por 3, tá? Porque se eu pegar o número 24, pego os algarismos 2 e 4, somo eles. 2 mais 4 dá 6. 6 é divisível por 3. Então, esse número, 4.983, também é um número divisível por 3, ok? Agora, se eu colocar o número 6, que era 21 aqui, 21 com 6 vai para 27. 27 é um número também divisível por 3. Por quê? 3 vezes 9, 27. Ou se eu pegar o 2 e o 7 somar, vai dar 9. 9 é divisível por 3 também. Então, o número 4.986 também é um número divisível por 6, ok? Aí, se eu colocar o 9 aqui no final, ó, se era 21 com 9, vai para 30. 30, óbvio, que é divisível por 3, né? 3 vezes 10, 30. Então, o número 4.989 também vai ser um número divisível por 3. Beleza? Vamos para a letra C. Se no lugar da letra A colocarmos o algarismo 7, o número será divisível por 5? Não, né? Por quê? Qual é o critério de divisibilidade por 5? Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, se eu colocar o 7 aqui, ó, não vai ser um número divisível por 5, ok? Porque tem que ser 0 ou 5 aqui, para ele ser divisível por 3. Vamos lá. Virando a página agora, vamos para a página 82, questão número 2. Observe os números do quadro a seguir. Então, nós temos um quadro aí com os seguintes números: 265, 916,
422, 317, 490. Acompanhe comigo no livro, tá? Porque eu não escrevi esse quadro aqui no meu quadro branco, tá? Então, 888, 310, 401, 210, 333, 444 e 990. Escreva os números que são divisíveis por 3. Então, basta eu analisar lá no quadro quais os números que eu somar os algarismos dele vai dar um número divisível por 3. Então, eu fiz isso e todos os números que eu encontrei foram esses aqui, ó. 210, porque se eu somar 2 mais 1, 3, com mais 0 dá 3, 3 é divisível por 3, certo? O número 333, por quê? 3 mais 3 mais 3, 9. 9 é divisível por 3. 4, 4, 4, 12. Também número divisível por 3. 8, 8, 8, 24. Também divisível por 3. 9, 9, 0, 18. Também divisível por 3, certo? Então, todos esses números aqui são os números que estão no quadro aí, que são divisíveis por 3. Agora, os números para serem divisíveis por 6. Letra B. Lembrando que para o número ser divisível por 6, ele tem que responder a 2 critérios, tá? Primeiro, ser divisível por 2 e ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser divisível pelos dois, pelo 2 e pelo 3, certo? Se ele, por exemplo, ele é divisível por 3, mas não é um número par, pronto, já posso descartar. Então, aqui você só vai ver números pares, tá? Primeiro que você já pode descartar todos os ímpares. Porque se ele tem que atender os 2 critérios, certo? Tem que ser divisível por 2 e tem que ser divisível por 3. Então, se ele não for número par, ele já nem entra aqui. Então, quais foram os números que entraram? 210, 444, 888 e 990. Letra C, pergunta o seguinte, e os divisíveis por 9? Volta lá na página anterior e vê para mim qual é o critério de divisibilidade por 9, ó. O último é esse, que tá roxinho no livro de vocês, ó. Um número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Então, basta eu somar os algarismos do número, por exemplo, o número 333. 3 mais 3 mais 3 dá 9. 9 é divisível por 9? Sim. Então, esse número é divisível por 9. 990. 9 mais 9, 18. Mais 0, continua sendo 18. Então, 18 é divisível por 9. Então, o número 990 também é divisível por 9, certo? Então, são 333 e 990, certinho? E agora os números divisíveis por 5. Como eu expliquei lá em cima, ó, na questão número 1, todo número para ser divisível por 5 eu não preciso nem fazer conta. Basta eu verificar se ele é terminado em 0 ou em 5, tá? Então, os números que atendem o critério: 210, 265, 310, 490 e 990, ok? Vamos agora para a questão número 3. Vamos lá, ó. Verifique quais os números do quadro. Outra vez eu não passei o quadro aqui, tá? Que é muito longo e ocupar muito espaço. Então, vocês acompanhem comigo no livro na hora de fazer a correção. Verifique quais números do quadro a seguir são divisíveis pelos números indicados nos itens de A a D. Então, aí nós temos vários números no quadro, né? Primeiro, na letra A, pergunta: quais são os números que são divisíveis por 2? São divisíveis por 2 todos aqueles números que são pares, né? Então, olha aqui, todos os números que entraram. 15.950, terminado em 0, então o número é par. 27.436, terminado em 6, o número é par. 15.352, 1.078, 144, 254.856, 65.448 e o número 128, certo? Então, todos esses números são divisíveis por 2, porque são números pares, né? Letra B, os números divisíveis por 3. Aí, vocês têm que fazer aquela verificação que eu ensinei para vocês, somar os algarismos do número e ver se vai dar um número divisível por 3. Fazendo isso, vocês vão conferir que quem é divisível por 3 é o 189, 144, 254.856,
65.448, 369, 44.823, apenas, né? Na letra C, os números são divisíveis por 5. Esses são fáceis, né? Aqueles que são terminados em 0 e 5. Então, no meu quadro aí, os únicos foram 15.950 e os 625. Letra D. E agora os que são divisíveis por 6. Lembrando os critérios de divisibilidade por 6. Primeiro, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, eu já vou descartar todos os números ímpares. Eu já posso ir aqui na letra A, onde eu peguei só os números que são divisíveis por 2, e já posso extrair daqui os que são divisíveis por 3. Então, os únicos que eu consegui foram o 144, o 254.856 e o 65.448. Certinho? Número 4. Vamos lá. Então, considere os números 50, 110, 200, 300, 2.200, 30.000, 55.000 e 71.000. Então, esses são os números que estão aí na questão número 4. Aí, na letra A, pergunta: quais deles são divisíveis por 100? Criança, para o número ser divisível por 100, basta ele terminar em 00. Então, todos os números que terminam com 2 zeros no final são números divisíveis por 100. Então, 200, 300, 2.200, 30.000, 55.000 e 71.000. Todos eles, ó, tem 2 zeros no final, tá vendo? Terminados em 00. Então, todos são divisíveis por 100. Na letra B, e quais são divisíveis por 1000? Bom, para serem divisíveis por 1000, tem que terminar em 000, certo? Então, é o 30.000, 55.000 e o 71.000, ok? Como você descreveria o critério de divisibilidade por 100 e por 1000? Bom, isso que eu acabei de explicar para você, né? Um número natural é divisível por 100 quando seus dois últimos algarismos são 00. E é divisível por 1000 quando seus três últimos algarismos são 000. Ok? A número 5. Forme uma dupla com um colega. No momento não vai ser possível, então o colega será você e seu cérebro, certinho? Que é o que dá para fazer no momento, né? E elabore um problema envolvendo o critério de divisibilidade por 8. Compartilhe com os colegas, certo? Então você vai elaborar esse probleminha para mim, envolvendo os critérios de divisibilidade por 8. Usem a criatividade, ok? Número 6. Qual é o algarismo que deve ser colocado no lugar de K para que o número 874.350K, tem um Kzinho no final aí, né? Seja divisível por 5 e por 10 ao mesmo tempo? Bom, crianças, eu só posso colocar o 0 no final, né? Que para ele ser divisível por 10, ele tem que ser terminado em 0. E para ele ser divisível por 5, ele pode ser 5 ou 0, mas no caso tem que ser por 10 também. Então só serve o 0 no final, né? Então o númerozinho que eu irei colocar no lugar do K aí será o número 0, ok? Número 7. Número 6, desculpa. Não, 7 mesmo. A 5 que é a resposta pessoal, né? De vocês. A 6 é o valor do K aí no final. Agora a gente vai para o número 7. Vamos lá. Uma cooperativa vende maçãs em 3 tipos de embalagens. Com 4 unidades, com 6 unidades e com 8 unidades. Se em um mesmo dia foi colhido um total de 34.456 maçãs, responda. Em que tipos de embalagem todas as maçãs podem ser distribuídas sem sobrar nenhuma? Bom, então eu fiz o cálculo para testar todos os tipos de embalagem, tá? Testei as embalagens com 4 em cada uma, testei para as embalagens com 6 e testei com 8. Com 4, a minha divisão deu exata, né? Porque no final, 4 vezes 4, 16, para 16, nada, certo? Então, e testei com 6, só que com 6 sobrou 4 de resto, ou seja, sobrou 4 maçãs. Eu conseguiria colocar 5.742 maçãs
no de embalagem por 6, mas aí sobrariam 4 maçãs que eu teria que colocar no de embalagem com 4, certo? E eu testei também nas embalagens com 8 e deu exato também, deu 4.307 embalagens com 8, certo? Então, na hora de colocar a resposta aí da letra A, ó, apenas a embalagem com 4 ou com 8 é que deu exato, tá? A embalagem com 6 não deu muito certinho, tá bom? Vamos agora para a perguntinha B. Se utilizarmos apenas um tipo de embalagem, quantas embalagens serão necessárias para organizar todas as maçãs colhidas? Por quê? Agora eu só posso utilizar um tipo de embalagem, né? No caso, o tipo de embalagem que eu posso usar seria a embalagem com 4 maçãs, ó. 8.614 embalagens com 4 maçãs. Daria certo, beleza? Em cada uma, né? Ou 4.307 embalagens com 8 maçãs em cada uma. As embalagens com 6 eu vou descartar porque iria sobrar maçã no caso. Iriam sobrar 4 maçãs, tá bom? Então não deu uma divisão exata. A número 8 pergunta o seguinte. No caixa de um banco, no final do dia, foi verificado que havia um total de R$ 54.370. Responda. Essa quantia pode ser trocada por apenas cédulas de cinco reais? Quantas cédulas seriam? Então, eu vou pegar esse número, né? Lógico que eu já sei que ele é divisível por 5, por quê? Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, eu fiz a divisão e descobri aqui, ó, que seriam 1.874 cédulas de 5 reais, tá? Então, seria um número bem grande de cédulas, certo? A B. É possível trocar apenas por cédulas de 10 reais? Quantas seriam? Sim, né? Se o número é terminado em 0, para dividir por 10, basta eu cortar esse 0. Então, seriam 5.437 cédulas de 10 reais. E a letra C? É possível trocar todo esse valor por apenas cédulas de 20 reais? Se eu tentar fazer a divisão por 20, não vai ser possível, tá, gente? Se vocês tentarem aí também, vocês vão ver que esse número 54.370 não é um número divisível por 20, tá? Então, não vai ser possível trocar apenas por cédulas de 20 reais. A questão número 9 fala o seguinte. Os números correspondentes aos anos bissextos são divisíveis por 4. Porém, os anos terminados em 00 só são bissextos quando divisíveis por 400 também. Responda. Quantos anos são bissextos de 2099, do ano 2099 a 21.000 a 2112? Então, ele quer todos os anos que são bissextos de 2099. Tá longe pra caramba ainda, né, gente? Estamos em 2020 ainda. Já tá pensando lá em 2099. Até o ano de 2112. Então, gente, serão 3 anos, tá? Serão os anos de 2014, que é ano bissexto. Não, 2114. Eu errei aqui, tá, criança? Deixa eu consertar aqui, tá? Só um minutinho. 2104, desculpa, nem é 114. Então, seria o ano de 2104, 2108 e 2112, tá? Seriam os 3 anos bissextos que eu teria de 2099 a 2112. 10. Essa também é mais pessoal, tá? Mas eu fiz um exemplo aqui, mas vocês não precisam usar o mesmo que eu fiz. Vocês podem escrever os números que vocês... Então, a número 10 pergunta o seguinte. Escreva 2 números diferentes, maiores que 100, que sejam múltiplos de 3. Depois adicione esses 2 números. Aí pergunta, a soma deles é também um múltiplo de 3? Então, vocês podem escolher quaisquer 2 números maiores que 100 que sejam múltiplos de 3, tá? Ou seja, divisíveis por 3. Então, eu escolhi o número 123, porque eu sei que ele é divisível por 3, porque se eu somar 1 mais 2 dá 3, com mais 3, 6. E o número 6 é divisível por 6, né?
E se eu somar 2 mais 2 mais 2 vai dar 6, que também é divisível por 3. Então, eu sei que esses dois números aqui são múltiplos de 3. Somando esses dois números, eu encontrei o número 345. Se eu somar 3 mais 4, 7. 7 com 5, 12. 12 é um número divisível por 3. Então, a soma de dois números que são múltiplos de 3 vai dar um outro número também que é múltiplo de 3, certo? Então, minha resposta é sim. Vocês não precisam colocar o mesmo exemplo que eu, tá? Podem colocar com números diferentes, mas que sejam divisíveis por 3 e que também vai dar um resultado divisível por 3. Então, a minha resposta é sim. Os dois números somados, que são múltiplos de 3, também vai dar um resultado que é múltiplo de 3, certo? Então, sexto ano, essa foi a nossa quarta aula, tá? Foi a correção da aula número 2, dos exercícios da página 81 e 82, tá? Corrijam com muito carinho, com muito capricho. Façam no caderno, por favor, tá? Eu tô vendo que tem aluno que tá me mandando coisa muito embolada no livro, ou então tá me mandando só o que fez no livro, preenchendo as tabelinhas, beleza. Preencher aquilo que dá para preencher ali nas tabelinhas do livro, pode ser feito, mas aquilo que não dá, faça no caderno, bem organizadinho, e mandem também a foto do caderno, tá? Que eu preciso fazer a correção. Eu preciso disso, o prazo para vocês me entregarem a correção desses exercícios é até a semana que vem, tá? Ao final da semana que vem. Porque essa semana eu lancei o vídeo final da semana passada foi lançado o vídeo da correção da primeira videoaula. Aí vocês tinham que ter o prazo até essa sexta dessa semana, que é o dia 23 de abril, para me entregar essa correção toda, tá? Para mim poder lançar a nota para vocês. E essa correção aqui, o prazo é até a sexta-feira da outra semana, da próxima semana. Vocês corrijam tudo com muito carinho, letra bem bonita, tá? Na hora de tirar a foto, procurem tirar uma foto visível do caderninho de vocês, tá? Uma foto clara, com luz natural, tá? Porque flash também atrapalha bastante. E mandem pra mim uma letra bem organizadinha, tá bom? Pra eu poder fazer a correção. Porque a avaliação de vocês vai ter que ser feita nesse primeiro momento assim, através da participação de vocês, do engajamento, do interesse, tá? Então é isso que eu vou estar analisando a hora de lançar a nota. Então, beleza? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.